Olá, tudo bem? Provavelmente você já teve dificuldades ao ler um texto, um artigo científico, jornalístico, por causa da falta de pontuação ou a pontuação equivocada, não é mesmo? Pode ter sido um ponto de exclamação fora do lugar ou reticências sem utilidade. O fato é que se um texto não tiver uma pontuação adequada, o leitor pode ficar confuso. Por isso, na aula de hoje, vamos falar sobre alguns sinais de pontuação, como o ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, exclamação, reticências, aspas, travessão e parênteses. Um dia desses, encontrei um painel luminoso com a seguinte mensagem: se dirigir, ponto e vírgula, não beba. Se beber, ponto e vírgula, não dirija. Podemos até compreender a mensagem, pois ouvimos isso a cada comercial de cerveja que é transmitido pelas rádios e pela televisão. O problema está na pontuação da frase. Provavelmente alguém disse para o autor: olha, tem um ponto e vírgula aí. E o letrado, por garantia, tascou logo 2. Ora, onde encontramos o ponto e vírgula, bastaria a vírgula, pois se trata de uma oração subordinada adverbial condicional deslocada. Se dirigir, vírgula, não beba. O ponto e vírgula seria perfeito entre as duas ideias, apontando assim uma pausa maior do que a vírgula e dando coesão. Se dirigir, vírgula, não beba, ponto e vírgula. Se beber, vírgula, não dirija, ponto final. Mas como usar o ponto e vírgula corretamente? Para responder essa pergunta, é necessário saber o que significa ponto e vírgula. Vamos lá. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, uma vez que não encerra o período. Parece até uma expressão matemática, não é mesmo? Ponto final, que é maior do que o ponto e vírgula, que é maior do que a vírgula. Se as leis da gramática fossem como as leis de trânsito, poderíamos dizer que o autor daquela frase acaba de perder 3 pontos na sua carteira de habilitação por uma infração média contra a gramática. Vamos ver um texto bastante divertido de Luiz Fernando Veríssimo sobre o uso do ponto e vírgula. Mas tenho um temor e uma frustração. Jamais usei ponto e vírgula. Já usei outro sim, acho que já usei até deveras e vivo cometendo advérbios, mas nunca me animei a usar ponto e vírgula. Tenho um respeito reverencial por quem sabe usar ponto e vírgula e uma admiração maior ainda por quem não sabe e usa assim mesmo, sabendo que poucos terão autoridade suficiente para desafiá-lo. Além de conhecimento e audácia, me falta convicção. Ainda não escrevi um texto que merecesse ponto e vírgula. Um dia o escreverei e então tirarei o ponto e vírgula do estojo com o maior cuidado e com a devida solenidade o colocarei, assim, provavelmente no lugar errado. Mas quem se importará? Depois que o grande Luiz Fernando Veríssimo confessou que não sabe usar o ponto e vírgula, não serei eu quem vai considerar o mau uso do ponto e vírgula uma infração gravíssima. O uso do ponto e vírgula pode ser um mistério para muitas pessoas. Não é à toa que foi tema de um pequeno poema de Mário Quintana chamado Comentário Ouvido num Bonde. Que moça culta, Maria Eduarda, usa ponto e vírgula. Embora não seja o sinal de pontuação mais usado, como a vírgula ou o ponto, é importante que as pessoas saibam usá-lo corretamente, principalmente em placas que estão nas ruas, não é mesmo? Por isso, vamos aprender algumas regrinhas. Emprega-se vírgula ou ponto e vírgula antes de conectivos adversativos ou conclusivos. São exemplos de conectivos adversativos: entretanto, mas, porém, contudo, todavia. E, como exemplos de conectivos conclusivos, temos logo, portanto, por isso, por conseguinte. Vamos ver alguns exemplos. Ele trabalha muito, ponto e vírgula, porém não foi promovido. O uso de ponto e vírgula é facultativo nessa frase, poderia ser substituído por vírgula. Vejamos outra frase. Ele trabalha muito, ponto e vírgula, não foi, vírgula, porém, vírgula, promovido. A primeira pausa é maior, pois separa 2 orações. O mesmo acontece com as frases seguintes. Ele sempre se dedicou à empresa, ponto e vírgula. Será,
vírgula, pois, vírgula, promovido. Outro exemplo, os empregados iriam todos, ponto e vírgula. Não havia necessidade, vírgula, por conseguinte, vírgula, de ficar alguém no pátio. O ponto e vírgula também serve para separar os itens de uma enumeração. O ponto e vírgula pode ser utilizado em várias atividades, como para enumerar os assuntos de uma reunião ou para enumerar as vantagens de um produto. O ponto e vírgula também pode separar itens de uma explicação. Vamos ver como isso pode acontecer. A introdução dos computadores pode acarretar duas consequências, 2 pontos. Uma, vírgula, de natureza econômica, vírgula, é a redução de custos, ponto e vírgula. A outra, vírgula, de implicações sociais, vírgula, é a demissão de funcionários. Repare que o ponto e vírgula separa a consequência econômica da consequência social. Itens diferentes de uma enumeração podem ser separados pelo ponto e vírgula, formando pequenos grupos. Veja esse exemplo. O Brasil produz café, milho, arroz, ponto e vírgula, ouro, níquel, ferro. O ponto e vírgula separa o grupo dos gêneros alimentícios das riquezas minerais. Veja outro exemplo. O cavalo sertanejo é esguio, vírgula, sóbrio, vírgula, pequeno, ponto e vírgula. Rapo compridíssimo, vírgula, crinas grandes. Nesta frase, o ponto e vírgula separa as qualidades do cavalo das suas características. Outra função que podemos atribuir ao ponto e vírgula é a de separar grupos de orações coordenadas, que por apresentar unidade de sentido ou aspectos em comum, convém deixar no mesmo período, embora pudessem figurar em períodos separados. Vejamos. Na linguagem escrita é o leitor, ponto e vírgula. Na falada, o ouvinte. Ou, nas sociedades anônimas ou limitadas existem problemas. Nestas, porque a incidência de impostos é maior, ponto e vírgula. Naquelas, porque as responsabilidades são gerais. Entendido o uso do ponto e vírgula? Um texto bem escrito, dentro das regras gramaticais, um discurso bem concatenado, isso, para o profissional, em qualquer profissão, isso abre portas. Isso melhora a imagem do profissional no seu meio. Isso faz com que ele tenha um peso maior no seu meio de convivência, seja dentro ou fora do trabalho. E facilita a comunicação, quer dizer, se a língua é bem falada, se a língua é bem escrita por todos, as informações fluem melhor. Nada pior do que um texto ambíguo, nada pior do que uma frase mal construída, porque isso dificulta a comunicação. Quanto mais bem falada e escrita uma língua, melhor a comunicação dentro da própria sociedade. Não bastasse a importância individual para cada um de você ter sua autoestima profissional, pessoal, etc. Mas é muito importante para a sociedade que todos falem e escrevam bem, para as informações fluírem da maneira mais eficiente possível. O uso correto dá prestígio social, dá status também, mas entender o uso correto não apenas como domínio das normas gramaticais, mas o uso correto no sentido da melhor expressão, seja oral ou escrita. Normalmente, quem apresenta correção na expressão linguística consegue um destaque profissional. Vamos falar, então, de um dos sinais mais usados em nosso dia a dia, o ponto. São várias as funções do ponto. A primeira é a de indicar o fim de um período. O ponto também é usado para separar as casas decimais. Tente responder em 3 segundos que número é esse. Agora, o mesmo número com as casas decimais. Percebeu que sem o ponto ficaria mais difícil ler o número 1.215.314? Utiliza-se o ponto em abreviaturas, como em senhor, senhoria, vossa excelência. Por falar em abreviaturas, você sabe como utilizá-las corretamente? Provavelmente, ao anotar uma receita, um endereço, você já precisou abreviar algumas palavras para conseguir pegar todas as informações necessárias para fazer um bolo ou para chegar à casa do seu amigo, não é mesmo? Hoje as abreviaturas fazem parte do nosso cotidiano, pois possibilitam uma escrita rápida e reduzida das palavras.
Elas são usadas em uma simples anotação, em e-mails informais, em dicionários, no trabalho da faculdade, na porta do banheiro de um shopping, no endereço de uma casa e em muitos outros lugares e situações. Existem abreviaturas muito utilizadas, principalmente em cartas e e-mails, como PS e OBS. Mas você sabe como utilizá-las? Abreviaturas também podem causar algumas dúvidas. Quando vai escrever um e-mail e precisa complementá-lo ao final, você escreve PS e OBS. Para não errar, PS significa pós-scriptum. Vem do latim e significa após escrito. Pode ser utilizado quando você já escreveu o texto, mas esqueceu de alguma coisa e não quer refazê-lo. Aí você escreve uma observação após o texto. Já OBS é um recado dentro de qualquer momento do texto. Não há dúvida de que abreviar palavras em situações de pressa facilita, e muito, nossa vida. Mas voltemos ao uso do ponto, ou melhor, ao não uso do ponto, pois não se usa ponto em datas, como 1989 e 2003, e nem em símbolos de unidades de medidas, os quais não têm marca de plural. Por exemplo, 1 metro, 2 quilômetros, 3 quilogramas, 1h20, 3 horas e 40 minutos e 10 segundos. Vamos agora passar para os 2 pontos. Você lembra do ditado que se fazia na escola? A professora ditava, fulano falou assim, 2 pontos. E você já sabia que o que estava por vir era uma citação ou uma explicação. Pois bem, uma das funções dos 2 pontos é anunciar uma explicação. Percebeu que depois dessa minha fala vão os 2 pontos? Bem, então vamos aos exemplos. Aqui também tem 2 pontos. A razão é óbvia, 2 pontos. O norte ainda não foi invadido como o sul pelos estrangeiros. Ou na frase, quando se trata de um trabalho científico, 2 coisas devem ser consideradas, 2 pontos. Uma é a contribuição teórica, a outra é o valor prático. Os 2 pontos também servem para anunciar uma enumeração. Vamos ver como isso acontece. Caro Marcos, gostaria do orçamento de um computador com a seguinte configuração: memória RAM 2 GB, HD 180 GB, fax modem, placa de rede, som, webcam. Além de utilizar os 2 pontos para enumerar as especificações do computador, vimos que Carlos fez uso de mais um sinal de pontuação que já vimos nesta aula, o ponto e vírgula, que nesse caso foi utilizado para separar as informações. Mas os 2 pontos também servem para anunciar uma citação. Veja, o diretor afirmou, 2 pontos, este ano a empresa cresceu mais que o esperado. O presidente perguntou, quem assinou o documento? Atualmente é usual após as palavras observação e nota. Vamos ver como pontuar o início de uma carta ou de um e-mail. O início de uma carta ou de um e-mail, seja formal ou informal, pode ser pontuado com 2 pontos ou com vírgula. Por exemplo, se você vai fazer uma carta aos diretores comunicando alguma decisão da empresa, possivelmente escreverá: prezados senhores, 2 pontos, ou prezados senhores, vírgula. Isso também acontece com e-mail a uma amiga. Você pode começar assim, querida amiga, vírgula, ou assim, querida amiga, 2 pontos. Nesse caso, tanto a vírgula quanto os 2 pontos têm o mesmo objetivo, introduzir o texto. Passemos agora ao ponto de interrogação. Seu uso é simples, emprega-se no fim das perguntas diretas, como, quem é você? Quantos compareceram à reunião? Apesar de ser uma regra fácil, gostaria que você tomasse nota de uma observação. Em frases interrogativas indiretas, não se usa ponto de interrogação. Se colocarmos as frases anteriores na forma indireta, ficariam: eu quero saber quem é você. Gostaria de saber quantos compareceram à reunião. Ou seja, seriam seguidas de ponto final e não de ponto de interrogação.
Vamos agora para o ponto de exclamação. Antes de iniciar a explicação, gostaria que você assistisse a um pequeno trecho do maravilhoso filme Se Eu Fosse Você. Cláudio! 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 Que é, Helena? Olha! Que... Sim. Que é isso? Aqui, ó. Sim. Nossa! Peraí. Olha aqui. Calma. Não quero isso. Não. Aqui. Helena. Peraí, calma. Ai. Calma, Helena. Peraí, Não Helena. tem calma. Helena. Não tem calma. Não tem calma. Vem cá, calma. Calma. Vem cá, gente. Vamos conversar. A gente não sabe, Helena. Percebeu a emoção dos personagens? É justamente isso que o ponto de exclamação quer transmitir. Emoção. Seja dor, alegria, espanto, admiração, surpresa, ironia, tanto mais. O ponto de exclamação é empregado após uma interjeição ou no fim das frases de caráter exclamativo que exprimem alguma emoção. Vamos ver um exemplo que contém as duas funções do ponto de exclamação. Catarina não queria mais fitá-la nem responder-lhe. Tome suas luvas, disse-lhe, recolhendo-as do chão. Ah, minhas luvas, exclamava a mãe perplexa. Só se espiaram realmente quando as malas foram dispostas no trem, depois de trocados os beijos. A cabeça da mãe apareceu na janela. É um trecho do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Nesse diálogo entre mãe e filha, percebemos uma tensão, embora não tenhamos o texto inteiro, e o ponto de exclamação, nos dois momentos, participa dessa tensão, tanto como interjeição quanto no fim da frase. Faço apenas uma observação. Em frases imperativas, o ponto de exclamação não é obrigatório. Por exemplo, Dr. Paulo, venha cá. Fique quieto, por favor. O uso do ponto de exclamação dependerá da entonação que se quer dar à frase. Você sabe a diferença entre O e O? Dito assim, só perceberemos a diferença na grafia. O mistério está na entonação. Se você disser ó, significará que você está surpreso, espantado ou alegre, como neste trecho do poema de Casimiro de Abreu. Ó, dias de minha infância! Agora, se você disser ó, possivelmente estará chamando alguém, como no poema de Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? O próximo sinal de pontuação de que vamos falar serão as reticências. Elas podem estar no começo, no meio ou no fim de uma frase. Vamos conhecer suas funções. As reticências indicam que a frase está inacabada. Nesse caso, podem substituir o famoso etc. Por exemplo, poderíamos citar os dois diretores, o gerente, o coordenador do projeto, alguns analistas, reticências. Também serve para indicar que algo foi suprimido. Geralmente é utilizado em frases e textos acadêmicos ou em reprodução de trechos de leis, regulamentos, etc. Diz o regulamento, cabe à direção, aí entram as reticências indicando a omissão de um trecho, resolver todos os casos omissos. As reticências também servem para indicar uma interrupção causada por emoção, surpresa, hesitação. Vamos ver como ela acontece. Não quero sobremesa, porque não estou com vontade. Outros exemplos em que as reticências servem como ironia ou eufemismo. Sua senhoria faltou com a verdade. Para mim ele é um... Vamos falar das aspas.
Você também pode ser irônico ao destacar palavras com aspas. Outro sinal de pontuação de nossa aula de hoje. Ela não tem apenas essa função. Vamos ver um exemplo. Estou certo, disse ele, piscando o olho, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia, também se não vier em um ano. Percebeu que ao transcrever a citação de Machado de Assis, usamos aspas? Essa é uma das funções das aspas, enquadrar uma citação. Pode ser fala de alguém, uma transcrição de texto, etc. Vamos ver outro exemplo. Está no acordo. Terão direito à licença-prêmio somente os funcionários com mais de 10 anos de empresa, entre aspas. As aspas também podem destacar uma expressão ou termo. Vejam a frase, vencer ou vencer, entre aspas, é o seu lema. Esta é a minha, entre aspas, opinião. Também podem ser usadas em expressões estrangeiras, arcaicas, vulgarismos, neologismos, gírias. Por exemplo, falta know-how. Sua sapiência era impressionante. O pobre coitado bateu com as botas ontem. É preciso disponibilizar os dados. A reunião foi uma curtição. Para dar destaque, alguns jornais preferem usar o itálico em vez das aspas. Outra observação. As aspas devem aparecer antes do ponto final. Veja, disse o mestre, amai-vos uns aos outros. Fecha aspas, ponto. Mas, se abranger todo o enunciado, colocar aspas depois do ponto final. Como no caso, informação não é o mesmo que conhecimento. Ponto, fecha aspas. O assunto agora é o uso do travessão. O travessão pode marcar a troca de interlocutor no diálogo. Veja. Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Observe que nesse trecho do conto A Cartomante, de Machado de Assis, os diálogos são separados por travessão, para sabermos quem são os personagens que estão falando. Por falar em diálogo, você sabe a diferença entre discurso direto e discurso indireto? No discurso direto, os personagens participam da história e suas falas são introduzidas por travessão. No discurso indireto, o narrador fala pelo personagem e o travessão não é utilizado. Também podemos colocar em travessões palavras, expressões ou frases que queremos destacar. Nesse caso, os travessões substituem as vírgulas. Observe os exemplos a seguir. A empresa, afirmou o presidente, deve investir em seus funcionários. O fato, convém lembrar, é inaceitável em uma empresa como esta. Uma palavra, liberdade, escraviza muita gente. Agora, vamos falar dos parênteses. Outro sinal de pontuação muito importante. Colocamos entre parênteses as palavras, expressões ou frases de caráter explicativo que aparecem intercaladas e poderiam ser suprimidas sem alterar o sentido. Por exemplo, o prazo é de 14, entre parênteses por extenso, 14 meses. Outro exemplo, o combinado foi $10 mil, aproximadamente R$22 mil, o valor do dólar vigente em outubro de 2008. É uma explicação acessória. Outros exemplos seriam, diga-se, a bem da verdade, que ele é o responsável. Eu suponho, e tudo leva a crer que sim, que o caso está encerrado. Vamos ver mais um trecho de um texto de Luiz Fernando Veríssimo que sintetiza com perfeição os temas abordados na aula de hoje. Chamava-se Odacir e desde pequeno, desde que começara a falar, demonstrara uma estranha peculiaridade. Odacir falava como se escreve. Sua primeira palavra não foi apenas gugu, foi gu-gu. Um dia, a mãe veio correndo, ouvira do berço o Odacir chamando "Mama, esfote poque", e quando ela chegou perto, Mama esfotou em poque.
Só depois de muito tempo os pais se deram conta. Spot-poc era ponto de exclamação e Sfotoin-poc ponto de interrogação. Na escola tentaram corrigir o menino. Odacir, presente, Spot-poc. Vá para a sala da diretora. Mas o que foi que eu fiz, Sfotoin-poc? Com o tempo e as leituras, Odacir foi enriquecendo seu repertório de sons. Quando citava um trecho literário, começava e terminava a citação com spit-spit. Eram as aspas. Aliás, não dizia nada sem antes prefaciar um zit. Era o travessão. Foi para sua primeira namorada que lhe disse certa vez, maravilhado com a própria descoberta. Zit Marilda Plique, vírgula, você já se deu conta que a gente sempre fala diálogo Sfotoin-poc? Olha, Odacir, você tem que parar de falar desse jeito. Eu gosto de você, mas o pessoal fala que você é meio biruta. O namoro acabou. Odacir aceitou o fato filosoficamente, aproveitando para citar o poeta. Zit, spit, spit, que seja eterno enquanto dure, poc, 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 spit, spit. Poc, poc, poc eram as reticências. Poc, plique era ponto e vírgula. Um spit só era apóstrofe. Mesmo assim, casou e teve um filho. E qual não foi o seu horror ao ouvir o primeiro som produzido pelo recém-nascido? Zi, uau, 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 zzz. Zit, o que é isso, Sfotoin e Spot-poc? Parece, disse a mulher atônita, o som de uma guitarra elétrica. O filho de Odacir, desde o berço, fazia a sua própria trilha sonora. Cresceu sem dizer uma palavra. Zit, meu filho, poc, poc, poc. Meu próprio filho, poc, 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 diz Odacir. Poc, poc, poc. Então não esqueça, saber usar a vírgula e todos os sinais de pontuação não significa apenas escrever corretamente. Não é uma questão puramente gramatical. É muito mais do que isso. Pontuar bem é ser claro, é tornar sua comunicação realmente eficaz. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.